Olá, um abraço. O convidado dessas Histórias da Bola é mais um desses jogadores criados no futebol ipatinguense, mais precisamente nas categorias de base da USIPA, que rodou o país correndo atrás da bola e construindo um rol de episódios que iremos honrosamente abordar neste que será certamente um aprazível Histórias da Bola. Trata-se de Ranieri Gonçalves Costa, 35 anos, que veio para Ipatinga ainda com menos de um ano de idade, nasceu lá em Raul Soares, trazido pelos seus pais, Sr. José Lima, falecido recentemente, e Dona Mariluz Gonçalves. O pai veio à época trabalhar na Senibra, onde acabou se aposentando até montar o Limas Bar, no bairro Veneza 2, empreendimento atualmente tocado pelo Ranieri. Ranieri tem as irmãs Ramone e Raiene, é casado com Nayara, que é filha da professora, a guerreira Dona Cristina. Ele tem um filho, Bernardo. Começou sua carreira na escolinha da USIPA aos 10 anos de idade, com o professor Dimas. Ficou no clube até o infantil, onde o técnico era o ex-atacante Marcos Alvarenga. E que talento era o Marcos Alvarenga de atacante. De lá foi para o Cruzeiro, onde ficou um ano em 1992. Depois retornou a Ipatinga, onde jogou pelo Ideal uma taça BH de juniores, sendo descoberto por olheiros do Vitória da Bahia, que o levaram então para Salvador, onde atuou por 2 anos ao lado de alguns jogadores, como o controvertido goleiro Fábio Costa, o lateral Dedimar e o atacante tamotense Evando, o conhecido super-homem. Seguiu a carreira nos juniores do Cruzeiro, no Lousano Paulista, até se profissionalizar no Araçatuba, também no interior de São Paulo. Jogou em seguida no Rio Branco de Americana, no Mojimirim e na São Carlense, tendo retornado então à região com o objetivo de parar com o futebol profissional. Inclusive já havia conseguido um emprego para trabalhar na Senibra, levado pelo senhor Zé Lima, seu pai. Foi aí que surgiram 2 oportunidades que revitalizaram a sua carreira, até este ano de 2012, quando atuou pelo Social no módulo B do Campeonato Mineiro. Recebeu naquela oportunidade um convite para jogar no Democrata de Valadares, por parte do ex-diretor Valderez, só que na posição de lateral esquerdo, diferentemente da meia esquerda em que atuara desde a escolinha da USIPA. Aceitou o desafio e as portas foram abertas em Minas Gerais, seguindo depois para atuar 4 vezes no Vila Nova, 3 vezes na Caldense, 3 vezes no Social, 1 vez no Tupi, no Atlético Mineiro, no Criciúma, no Passo Fundo do Rio Grande do Sul, além de uma breve passagem pelo Ipatinga Futebol Clube. Atualmente, cuidando de problemas dos seus joelhos, Ranieri sabe que a carreira de futebolista de alta competição chegou ao fim. Segue emprestando sua categoria ao futebol amador regional, onde inclusive já teve uma passagem no Campeonato Acessitário de 2010, tendo sido campeão pelo Esplendor de Conceição de Minas. É para contar alguns desses muitos episódios, dessas muitas andanças, dessa vasta jornada de clubes da sua carreira, que Ranieri aceitou o nosso convite e veio aqui ao Histórias da Bola. Ranieri, obrigado pela presença. A gente nos honra muito a sua participação aqui. Saber de você, para tornar um atleta profissional, o garoto tem mesmo que passar por uma escolinha de futebol, ou tem aqueles casos que o sujeito pode começar lá pelos 15, 16 anos e tentar a sorte? O importante é o jogador começar nas categorias de base, né? Escolinha, aprender ali os princípios básicos, né? da parte técnica. E com o tempo o seu talento vai aflorando e com esse aperfeiçoamento da técnica, com certeza as chances de se tornar um profissional é muito maior. Você realmente... Isso para você fez essa diferença? Fez. Eu comecei cedo, né, nas categorias de base da USIPA, 9 para 10 anos. E quem te levou para lá? Meu pai. Meu pai, com bola também. Eu cresci com meu pai falando que eu seria profissional. Ah, é? Desde que eu me lembro por gente, meu pai sempre falou, se cuida que você vai ser profissional, quando chegar a hora você vai sair de casa. Tanto que eu não tive dificuldade nenhuma, eu saí de casa a primeira vez aos 14 anos, não tive dificuldade nenhuma de adaptação, saudade, só as namoradas. Você foi preparado, né? Só as namoradas, né? É. O rol era grande de namoradas, como é que é? Essa idade não, né? Essa idade é mais coisa de criança, né? A gente brincava e tudo, mas não tive essas dificuldades e pude seguir minha carreira sem problema. Quem te marcou nesse início de carreira que fez com que você tornasse um jogador profissional, assim, um técnico, um dirigente? Quem foi aquele cara que no início da carreira fez a diferença pro Ranieri, o menino Ranieri que foi lá pro Zico? O que mais me motivou, o que mais me deu forças e tudo foi meu pai, sem dúvida. Meu pai, como eu falei, eu cresci ouvindo ele falar, né, que eu seria profissional. Tanto que eu ia brincar com meus amigos e eu olhava para as crianças e pensava assim, eu vou ser jogador quando crescer. E esses moleques vão ser o quê? Né? E na minha cabeça só via a profissão de jogador de futebol. Então,
foi nisso que eu foquei, né, apoiado pelo meu pai, pela minha mãe, né, e pelos meus familiares, meu tio também, o Milton, que cuida muito, está sempre perto da gente. Então, foi assim que tudo começou, né? E do ponto de vista de treinador, esse início, teve alguém que fez essa diferença? Eu lembro muito do Dimas, que foi o primeiro treinador que me recebeu na UZIPA. Aí depois eu tive o Marcos Alvarenga. Aí quando eu fui para o Cruzeiro, meu treinador foi o Eduardo Rabo de Vaca. Rabo de Vaca. Né, que também pôde me passar muita coisa. Houve ensinamentos. Pôde passar muita coisa. Quando eu tive no Vitória da Bahia, eu tive treinadores também excelentes. A minha origem no futebol de salão aqui em Patinga, o Ideu Pereira. Agregou muita coisa, me ensinou muita coisa também. Então a gente vai, quem consegue, né, conseguir pegar um pouquinho de cada pessoa que fala para te ajudar. Eu acho que eu tive isso aí, muita gente que me conversou e eu pude pegar um pouco de cada para levar durante a minha vida. Você rodou o mundo afora, eu disse aqui na sua apresentação, vários clubes, Minas Gerais, São Paulo, teve Santa Catarina, teve uma passagem pelo Atlético. Sobrou amizade desses tempos? Sobraram amizades? Ou essa é uma palavra que não existe no mundo da boleiragem? Não, existe. A dificuldade maior é de manter o contato mesmo, né? A gente está mudando de estado toda hora, mudando de cidade. Às vezes o telefone às vezes muda, então a gente perde um pouco o contato. Mas eu fiz muitas amizades verdadeiras por onde passei. Não tantas quanto eu gostaria, né? Porque cada plantel que você passa é uma média de 25 a 30 jogadores, então não tem como você ser amigo de todo mundo, né? O goleiro é traíra? Existe essa mística aí, mas não tem essa trairagem. Ali é todo mundo voltado ali mesmo pro bem de todos, né? A gente sempre sabe que o seu bem é o meu bem e é o bem... E eles cultivam isso, deixa eu insistir, o goleiro cultiva isso, ele consegue internamente trabalhar com esse espírito de equipe efetivamente? Hoje em dia, o jogador que não se enquadra nesse pensamento de que o todo é mais importante que a pessoa, né, em si, ela mesma é expelida. O futebol mesmo acaba dando um jeito de ir afastando ela, porque é uma rede, futebol é uma rede, né, muito grande, todo mundo conhece todo mundo, a notícia do futebol corre muito rápido entre os jogadores, um liga pro outro liga, ainda mais hoje com o Facebook, com tudo que tem aí. Então, quem faz uma trairagem hoje no futebol fica marcado. Então o jogador, essa mística que o boleiro é traíra, é mais coisa para fora. Internamente eles são... Eu acredito que antes, né, muito antes do que a comunicação... Na sua geração, fácil. não? Na minha geração eu não encontrei isso, não. Vi algumas trairagens, entendeu? Mas foram poucas e imediatamente a pessoa foi identificada, foi excluída. Porque realmente é um pensamento que no futebol hoje não cabe. Valeu a pena você ter realizado esse sonho do seu pai, né? De ser ter sido jogador profissional? Valeu a pena ou você poderia ter seguido outra profissão hoje? Não, valeu a pena sim. É claro que a gente olha hoje para trás, né? Você não ficou rico? Não, como a gente não ganhou tanto dinheiro, a gente acaba vendo, pô, eu devia ter feito isso, eu era bom de matemática, por exemplo. Mas não passa por aí, não. Eu acredito que tudo que eu fiz foi com muito amor. Foi com muita honestidade, né? E fiz o que eu gostava de fazer mesmo. E posso me considerar uma pessoa muito feliz por todos os anos que eu passei no futebol. Valeu a pena mesmo? Olho para trás sem frustração, sem mágoa, todas as oportunidades que eu tive. Tem nenhuma frustração, nenhuma? Nenhuma. Todas as oportunidades que eu tive, eu me entreguei ao máximo. Se eu não pude vestir a camisa da seleção, eu acredito que não era para ser, entendeu? Porque no futebol as coisas acontecem muito naturalmente. E tudo que eu fiz no futebol foi, como eu falei, foi com muita honestidade, dedicação, me entreguei ao máximo em todo o treinamento, não fui traíra, pelo contrário, né, sempre tive uma lealdade, tanto que eu não tenho nenhum arranhão na minha imagem, nenhum... Que bom! Né, no nome, então eu olho para trás e vejo que valeu muito a pena. Sim. Você tem certamente uma carreira longa pela frente, em qualquer momento que você... tiver contato com essas pessoas do seu tempo, certamente você vai ter sempre portas abertas em várias situações da vida. Exatamente. A última passagem pelo Vila Nova,
Eu saí um mês antes de acabar o contrato, né? A gente fez um acordo, eu acabei saindo um pouco antes. Mas os dirigentes deixaram bem claro que as portas estariam abertas. Logo depois que eu saí, eu tive proposta para trabalhar na divisão de base lá, para ser um diretor da divisão de base lá. Então a gente... Por que não foi? Eu não fui porque não era o que eu queria naquele momento, né? Você queria continuar jogando? Também, eu tinha um projeto de vínculo social e eu não quero mais ficar longe da minha família, na verdade, né? Eu passei esse tempo todo longe da minha família. Hoje a minha mãe sente muito a necessidade de eu estar por perto. Então nesse momento a minha vida está voltada para esse sentido, da família. Qual que é o melhor momento da vida do jogador? A concentração, os treinamentos, os jogos, o vestiário? Qual que é o melhor momento da vida do jogador profissional? Tudo no futebol é bom. Não tem nada de ruim no futebol, a não ser as derrotas, né? Uhum. Mas a sensação de você entrar em campo, ver os foguetes estourando, ver a torcida se agitando, essa aí não tem preço e vai ficar marcada realmente pro resto da minha vida. A adrenalina vai lá em cima mesmo? O jogador absorve aquela paixão do torcedor? Absorve, sente muito a tristeza deles, porque a derrota, ela dói em todo mundo, né? Uhum. Dói muito no torcedor, mas dói mais na gente, porque você que está ali dentro, você acaba falhando, ou por uma questão ou outra você não ganha, e você se responsabiliza por aquilo, né? E eu mesmo me cobrava muito, por às vezes não estar rendendo mais, e alguma coisa não estava acontecendo do jeito que a gente planeja. Eu sempre me cobrei muito, e a gente acaba, né, sofrendo. Esse é o pior momento, mas como eu falei, quase tudo no futebol é bom. Importante. Sobre isso que a gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola, as histórias do Ranieri, o meia Ranieri que se tornou lateral Ranieri Gonçalves, que nos honra hoje com este programa. A gente volta já. Um abraço. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz o Ranieri Gonçalves. O Ranieri, lateral esquerdo, que por último jogou do Social Futebol Clube. Ranieri formado nas categorias de base da UZIPA, que rodou o mundo e que teve a base da sua formação também no Vitória da Bahia. A gente falava no bloco anterior sobre a adrenalina do jogador, aquele frisson, né, quando entra em campo, que você disse que tudo no futebol é bom, mas aquele momento é realmente mágico quando entra em campo. E a convivência do treinador, do jogador com o treinador, ela é harmoniosa, é conflitante, tem que haver esse distanciamento mesmo do treinador para o grupo de jogadores? A vida de treinador não é fácil, né, cara? Um grupo, como eu falei, uma média de 25 jogadores, os 11 que estão jogando estão se sentindo valorizados e felizes.
Mas do contrário são 15, 16 que é a cabeça do treinador, né? E geralmente se o treinador não tiver um bom trabalho de souber agregar né, todos os pensamentos, souber juntar todo mundo num sentido só, ele passa dificuldade. Então eu acho importante o treinador ter o seu limite de brincadeiras, né, de respeito, para que não haja nenhum depois cobrança excessiva em cima dele, porque muitas vezes ele promete uma coisa, uma conversa ou outra, e daqui a pouco ele vai ser cobrado. Então é melhor ele manter mesmo a distância e a relação geralmente... É hierarquia mesmo, né? Geralmente é muito respeitosa, sabe? O jogador, primeiro que ele tem que acreditar no que o treinador fala. Se ele não acreditar, se o treinador não conseguir passar a sua mensagem e ganhar a confiança do jogador, o jogador não vai fazer o que ele pede. Se não fizer o que ele pede, obviamente a vitória vai ser muito mais difícil de conquistar, né? Então essa hierarquia tem que ser mantida. E jogador derruba técnico? Já vi acontecer. Você já participou de algum movimento desse, não? Aconteceu uma vez, eu fiz questão de até sair fora, né? Que tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Zé Ângelo. Aconteceu lá na Caldense. Na Caldense? Isso, alguns jogadores que foram retirados do time, não ficaram satisfeitos, procuraram a diretoria, né, na ocasião e falaram rasgado mesmo, que o treinador não estava dando conta, que era melhor a troca, a substituição do treinador. E aí já tinha um jogador já veterano que já estava querendo assumir, já entrou no movimento. Então aí eu já vi acontecer, mas eu fiquei bem fora mesmo, porque, como eu falei, né, isso aí meu papel era jogar futebol. Não era criticar o treinador, isso aí tem um diretor de futebol e cada um na sua função. E a velha pergunta, o treinador ganha ou perde o jogo? O trabalho do treinador, ele tem que ser mais durante a semana, né? Durante a semana ele tem que ganhar o jogo ali. Na hora do jogo, pouco influencia a presença do treinador. É mesmo? Porque ele pode fazer uma cagada, né? Porque se ele montar um esquema no meio de semana, chegar no fim de semana e fizer uma mudança lá, costuma mudar e não dá nada certo. Então, não é aquele negócio do treinador ficar ali no banco, levantando o dedo, gritando com o jogador, aquilo ali faz diferença? Não? Aquilo ali a gente às vezes nem entende o que é. Fica o jogo todo, o que esse cara tá falando, né? Mas... E o treinador sabe disso? Todos sabem disso, que a boleirada... Todo mundo sabe, olha pro treinador e fala assim, esse cara não tá legal não. Mas ele tá fazendo mais... aquilo é mais um jogo de cena para as câmeras de televisão e para arquibancada, ele tá fazendo um show ali, né? É show, né? Fazendo um show. Mas, né, levando pro outro lado, o jogo é muito dinâmico. É difícil o cara ali, com palavras ou com gestos, querer mudar Não dá uma roubada no time, não dá. Aquilo, na verdade, ninguém escuta. Aqui, ninguém escuta, não. Se o estádio estiver cheio, não dá nem para ouvir. Nem nessa distância não consegue ouvir. Se o sujeito for parar para ouvir, no jogo. Não joga, entendeu? Aí assim, quando a bola para... Foi bom ouvir isso. Então, por isso que muitos mais um jogo de cena. Por isso que muitos treinadores, eles são muito bons no vestiário, no intervalo do jogo. Você vê uma equipe toda errada no primeiro tempo, ela volta para o segundo tempo, arrumadinha. Se ele fizer alguma mexida, faz ali naquele momento. Ou então já tenha planejado durante a semana a mexida, aí sim dá resultado. Mas ali na hora do jogo, no calor do jogo, é muito complicado você o treinador mudar um quadro. E o treinador ficar de terno no banco de reserva, faz diferença para jogar? Alguns têm estilo, outros não, né? Alguns gostam de usar, mas para jogador isso não faz diferença nenhuma. Faz diferença não? De jeito nenhum. Você já teve você já passou por muitos treinadores, você já teve algum grande treinador que fez a diferença em sua carreira, foi marcado em todos os sentidos? Eu tive bons treinadores, né? Durante toda a minha carreira, acho que foram mais bons treinadores do que os maus treinadores. Já peguei muita lenda que não sabia nada também. Tem isso. Já peguei muito cara que estava ali mesmo distribuindo camisa e dando coletivo e pronto. Mas eu tive grandes treinadores. Por exemplo? O Giba, né? Que já teve um trabalho aqui no Ipatinga. Não foi muito feliz naquela ocasião, mas... Era o ano que o Ipatinga estava na primeira divisão. A divisão do brasileiro é muito complicado. E o time do Ipatinga, querendo ou não, acho que subiu até um pouco antes do que era planejado pela diretoria, porque foi direto, né? Série C, Série B e Série A. Então, aqui ele não teve muita sorte, né? Mas tive o Leandro... Ele te treinou aonde? Ele me treinou no Lausanne Paulista. A gente foi campeão da São Paulo de Júnior. São Paulo de Júnior.
E a gente trabalhou junto também depois na São Carlense. Na São Carlense, interior de São Paulo. Isso. Outro treinador que você disse? Tive um outro também muito bom. Está trabalhando agora no Joinville, o Leandro Campos. Leandro Campos. Esse treinador merece ser... em breve vai estar trabalhando em grandes equipes. Porque o trabalho de campo dele, da semana, é o melhor que eu já peguei de campo, né? Tem o Flávio Lopes, que é outro grande treinador. Baita treinador, Flávio Lopes? Flávio Lopes. Dizem que ele é bom de vaca. Dizem que é seguro mesmo. Não paga nem com água mineral, por exemplo. Depois que tá rico, né? É por isso que tá rico. Mas ele também é um bom treinador, a parte tática dele é perfeita, consegue preencher todos os espaços do campo, que é a maior dificuldade hoje, né, do treinador. Eu acredito que seja essa, né? Você conseguir montar um time para tirar o espaço do outro time e criar espaço para o seu time jogar. Porque o futebol hoje é tão marcado, né, tão truncado. E esse treinador também tem essa parte muito boa. Qual foi o melhor clube no qual você jogou? O melhor clube é o Atlético Mineiro, né? Quando eu estive lá, eles estavam terminando de montar... 6 meses lá, né? Foram 8 meses. 8 né? meses. Cheguei em abril, fiquei até dezembro. Eles estavam terminando de fazer a Cidade do Galo. Eu peguei cheguei a usar as dependências lá ainda. Mas é tudo grandioso, é tudo muito... Fora o Galo, o outro assim que te deu mais entusiasmo jogar, mais pegada jogar. Não, aí agora eu tive assim, clubes do interior é praticamente tudo o mesmo patamar, né? Eu já participei de grandes times, né? Igual o time de 2003 do Tupi. Era um timaço, dava gosto, eu entrava em campo, às vezes eu até brincava com o pessoal, tô doido pra ver eu começar pra me ver vocês jogarem. O Miller esteve por lá? Isso, foi a época do Miller, o Anderson Figueiredo, eu não posso deixar de falar que é uma grande pessoa. E eu estava até olhando as fotos ali agora, estava relembrando do time da Caldense de 2010. Da Caldense de 2010. Que subiu do módulo B pro módulo A. Isso. Aí na foto tá eu no lateral, tá o Gustavinho no plano, atacante. O Nenê Miranda, que também já jogou por aqui, e o Luizinho, o atacante. O canhotinho que também joga muito por lá. Então, nosso time era pequeno, jogadores pequenos, rápidos, só mirradinho, né? Jogadores rápidos. E a gente entrava em campo... Para um módulo B de Mineiro, né? Estranho, vamos dizer assim, é diferente, né? É diferente, mas mais pegado. Um ano que a gente até brigou com o Ipatinga aí pelo título, né? O Ipatinga... O que fez a diferença foi os 2 jogos com o Ipatinga. Que aqui o Ipatinga ganhou da gente, e lá a gente ganhava de 3-1, sofremos um empate no finalzinho. Mas é um timaço também que dava gosto de E Vila Nova, suas raízes, como é que é o Vila Nova? Aquele caldeirão do Alçapão, do Bonfim, como é que é conviver com aquela pressão no Vila Nova ali? O Vila Nova ele tem muita mística e na realidade não é isso tudo não. Entendeu? O Vila, por ser assim, time, seria considerado a 4ª força de Minas, né? Aí depois, né, que o Ipatinga ficou muito forte, a Caldense está muito forte. Mas o Vila, ele está parado, estabilizado no tempo. A estrutura não tem estrutura nenhuma. Nenhuma estrutura, né? O estádio é municipal e só treina no estádio. Só treina no estádio. Todas as divisões de base só joga ali e treina em campos amadores da cidade, campos emprestados. Então é uma dificuldade muito grande. Lá a política fala muito alto. E políticos usam o clube para se promover politicamente. Quase todo ex-presidente do Vila Nova vira deputado. Prefeito, vereador, estão sempre lá naquele... O Vila, na verdade, é uma barriga de aluguel para... Um cabide de emprego, né? Lá é o trampolim político. É indicado por... Tem 3 roupeiros, cada um indicado por um político diferente. Tem isso daí, reflexo dentro do clube. Como é que manda um embora? Ninguém pode mexer com ninguém. Então eu acho que é por isso que o Vila Nova... meio que parou no tempo. Meio que parou no tempo. Eles gastam muito dinheiro no Campeonato Mineiro, gastam dinheiro na Série C, mas na estrutura que eles deviam investir, na divisão de base, isso eles não têm. Foi até um dos motivos que eu não me interessei muito pela proposta de trabalhar lá, por essa dificuldade. Você vê que lá as coisas não bater de frente com muita situação. Sempre trava na questão política. Na questão política. Qual a melhor torcida que o Ranieri já teve em seu favor, aquela que você diria, essa que faz a diferença para mim? A torcida do Atlético eu vou deixar de lado, né? Porque
Essa é o concurso. Essa mexe com qualquer um. Eu tive... Esses clubes do interior. O clube do interior teve a torcida do Tupi, que foi um ano que o Tupi... Foi o primeiro ano que o Tupi estava fazendo só más campanhas. E naquele ano o Tupi conseguiu um título do interior. E a presença de público era média de 15, 20 mil. Então o jogador tem uma... A torcida faz diferença para ele. Ele tem essa necessidade que o torcedor o incentiva. Não, o torcedor ele é o principal do futebol. Todo jogador tem isso. O jogador não é indiferente a isso, não. Não, pelo contrário do que alguns torcedores acham, né? A gente joga pra torcida, a gente quer ver o torcedor feliz. Você já deu algum drible pra torcida levantar? Assim? Já, muitos. Ali na lateral, no cantinho ali do campo, onde não tinha perigo, depois que o jogo estava ganho, a gente costumava fazer algumas gracinhas. Aí nessa hora você não ouviu o treinador também não, né? Eu tava lá do outro lado. Podia falar que eu tava nem aí. Você já não escuta papai. Mas isso é lógico, sem correr risco sem tomar gol nem nada, né? Algum jogo inesquecível na carreira do Ranieri? Um jogo que marcou, foi um divisor de águas, foi o jogo contra Tupi e Atlético Mineiro, que eu fiz uma grande partida, fiz o gol, né? E foi uma partida que me apresentou para o treinador, o Celso Rotti, e quando acabou o campeonato ele pediu a minha contratação. Atlético, né? Você jogou no Atlético em 2004? 2003. Foi logo depois do Campeonato Mineiro. Tá, no primeiro semestre, dos 3 primeiros meses do Campeonato Mineiro. Tupi, e aí você foi pro Galo em 2003. Celso Rotti, né? Isso, Celso Rotti. E me levou, e essa foi uma partida assim que ficou marcada mesmo. Ganhou do Galo de 1-0, não é isso? 1-1 o jogo. Gol do Ranieri do Tupi. Como é que foi esse gol contra o Galo? A jogada se desenrolou pela direita, né? Até foi o Jackson, aquele de Fabriciano. O Jackson. Virá aqui na história da bola em breve. Isso, o Jackson. Depois que ele terminar a campanha política dele, aí foi candidato a vereador. Ele vai dar ótimas histórias, tá? Você pode fazer o convite, que o programa vai ser hilário. É uma figura. Ele fez a jogada, fez o cruzamento e eu fechava, né, pela esquerda e completei a jogada. Um cruzamento que ele fez. Aí foi pra torcida, o estádio veio abaixo. Aí até uma das fotos que aparece aí, eu comemorando esse gol. Foi esse o seu jogo inesquecível? Esse foi marcante. E algum jogador que você atuou do lado dele, assim, caramba, eu tive o orgulho de jogar ao lado desse camarada, valeu a pena ser jogador de futebol, porque eu joguei ao lado desse aqui. Eu joguei do lado, nesse mesmo time, né, do lado do Miller. O Miller já no fim de carreira, final de carreira, mas o futebol dele fazia todo mundo melhorar. Todo mundo estava bem. Acho que é um pouco o que o Ronaldinho faz hoje no Atlético. Tá em campo, o futebol de todo mundo melhora. E na época, quando ele estava em campo, meu rendimento aumentava muito. Foi um dos motivos até que eu acredito isso, né? Um dos motivos para eu ter tido a oportunidade de jogar no Atlético depois. O Miller era muito bom só dentro de campo ou fora de campo ele era bom também? Ou era meio sem juízo também? O Miller eu já conhecia, já era pastor, né? Então, já estava fora de campo eu não tive muita amizade com ele, não. Estava na fase light lá. Dentro de campo é que a gente... Muitas brincadeiras, né, nos treinamentos. Mas fora de extra-campo reservado? Extra-campo eu não tive muito contato com ele, não. A vida dele, a gente saiu uma vez ou outra para um restaurante, mas foi bem... Dirigente, você trabalhou com um grande dirigente. Você trabalhou, não teve grande dirigente na carreira do Ranieri. Teve alguns dirigentes. O marcante para mim, acho até pela polêmica dele, é o Jânio Joaquim. O Jânio Joaquim, o eterno Jânio Joaquim da Caldense. Até já falecido, né? Um cara de pulso firme, um cara direito, um cara honesto, cumpria tudo que foi prometido. Tinha os defeitos dele, né? Que às vezes criava um pouco de tumulto, muito alarde, muito polêmico, mas era uma pessoa que confiável. Confiável, né? Confiável. Fala em confiabilidade. O Ranieri tem algum pendura nesses clubes dos quais, hall de clubes dos quais você jogou? O engraçado é que nos últimos anos... Não tem nenhuma duplicatazinha daquela famosa... Eu vou chegar nessa história. Nota promissória, desculpa, a nota promissória, aquela famosa promissória. Nos últimos anos, as coisas no futebol
estão se acertando, sabe? Se profissionalizou. Os clubes estão pagando menos, mas estão pagando. E principalmente pelo interior, né? Mas eu tenho uma notinha dessa mesmo em casa. De onde? Pode falar. De Valadares, Democratas de Valadares. Democrata de Valadares? Até cita aí. Foi um marcante para mim, porque foi dali que eu voltei a jogar. Mas foi no ano que naquele ano que você jogou lá só uma vez. No ano que você foi reinserido no mercado. No mercado. Eu acho que te colocou no mercado e não quis te pagar, pô. Eu fui para lá. Eu lembro que eu fui para lá duro, sem dinheiro, e voltei devendo. Porque os 3 meses que eu fiquei lá, eu não recebi nenhum centavo, nenhum real, não recebi. Que isso? E Quem era o presidente da época? O presidente era o Langleber. Ah, Langleber Drummond. Isso, Langleber Drummond. Ele chorava no vestiário, rapaz. Tentar tirar o relógio e entregar para ele. Então, ele era um artista. Ele era um artista. Ele comovia todo mundo e pagar que era bom, não pagava ninguém. E o time acabou fazendo uma boa campanha, né? Não, naquele ano nós fomos rebaixados. Ah, então foi rebaixado. Então o castigo veio... Porque aquele ano classificavam 8, de 12 classificavam 8. E na última rodada a gente tinha um América em casa. O América de 2001 era um timaço, foi campeão. Isso, campeão mineiro de 2001. A gente tinha um América em casa e se a gente ganhasse o jogo, a gente classificava entre os 8. Se a gente perdesse, seria rebaixado. E fomos rebaixados. Perdemos de 1-0 o jogo. Tem histórias para contar, né? Jogou 3 meses do Democrata e não recebeu. A promissória está guardada lá, até hoje na casa dele. A gente vai falar sobre esse tipo de episódio, outras situações na carreira do Ranieri Gonçalves, daqui a pouco, no próximo bloco do Histórias da Bola. Até já! O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. De volta com Histórias da Bola, que hoje entrevista Ranieri Gonçalves, o Ranieri, lateral esquerdo, que jogou mais de 10 anos em mais de uma dezena de clubes do futebol mineiro, do futebol paulista, do futebol catarinense, futebol gaúcho e por aí vai. Futebol baiano também, né? O Vitória da Bahia. Ranieri, você conviveu nas duas fases do futebol, a lei do passe e depois na transição para a lei Pelé. O empresário hoje, ele é maléfico ou benéfico ao futebol em si ou ao atleta? A figura do empresário. A presença do empresário hoje, ela é necessária, né? Mas eu acredito que seja uma presença maléfica. O empresário hoje, eles comandam o futebol. O clube é refém dele e o jogador também, né? Conheço jogadores que estão alienados aí a empresários aí e não conseguem seguir a carreira, ou às vezes o clube tem que colocar aquele jogador para jogar porque é de tal empresário que patrocina o time. Porque além de colocar o jogador, ele patrocina o paga o salário do jogador, paga o salário do jogador para ele ficar aí. Há influência então do empresário na escalação das equipes? Na escalação, eu acho mais por questões assim de... O empresário, como eu falei, ele domina o futebol, então o clube é refém dele. Se ele não colocar o jogador que quer para jogar, ele não coloca outros jogadores lá depois, e o clube vai precisar de outros jogadores. E nem sempre estão jogando os melhores, então. Às vezes o treinador, por uma coerência ou outra,
coloca o jogador. Você percebe isso? Já percebeu isso? No finalzinho agora da carreira, eu passei por isso. Tem mais maldade, né? Eu no final da carreira, já convivendo com jogadores muito mais novos, e você via jogadores sendo escalados porque tinha gente olhando, o cara vai levar, o outro empresário tá querendo. Então, aconteceu muito isso de escalação assim. Eu já fiquei no banco por causa disso, já deixei de trabalhar em clubes, porque o empresário ia lá e oferecia o jogador dele pagando salário, quer dizer, pro clube não tinha despesa nenhuma. O cara vai e levava o outro jogador, entendeu? Umas situações assim que, acho que na profissão tem se tornado uma dificuldade grande aí, e tá acabando mesmo com o futebol no interior. Então, era melhor, então, mesmo com essa determinada prisão, a lei do passe era melhor? Os clubes estavam mais estruturados, o atleta estava menos... Não, a lei do passe, o passe quando era do clube era muito mais importante para o jogador. O jogador ficava preso. Preso por quê? Estava com contrato de trabalho, trabalhando, né? Quero sair, paga, né? Para sair, a única coisa que mudou porque o preço, quem colocava era o clube, né? E agora se está no contrato e vai mais pelo salário do jogador. Mas antes o clube tinha muito mais recursos para segurar o jogador, e o jogador que estava com o clube não tinha problemas de ficar parado, desempregado, o clube cuidava dele, né? Tanto que as categorias de base hoje são muitas terceirizadas, porque os clubes não conseguem manter uma divisão de base. O menino com 15, 16 anos, o empresário vem e pega e pronto, acabou. Alguns clubes passam a categoria de base inteira para empresários, e que dá uma porcentagem lá do passe pro cara e pronto, vamos embora. Você acha que não tem onde isso vai parar? Eu acho que isso não só tende a crescer, né? Se alguém não fizer alguma coisa, o Pelé mesmo resolver desfazer a cagada que ele fez, que pra mim isso aí foi uma cagada, muito mal pro futebol mesmo, as coisas vão só piorar. O empresário vai cada vez mais dominar o meio. Porque dizem que isso é coisa de países desenvolvidos de primeiro mundo. Mas ao que se parece é a questão que beneficia mais os atletas de ponta, não? Isso onde tem ética. No Brasil, o empresário não tem ética. Entendeu? Eles não respeitam ninguém, não respeitam... tudo promíscuo mesmo? Não respeitam ninguém, só olham o próprio interesse, entendeu? E quem sai sempre prejudicado é o jogador. De todos, o jogador é usado mesmo? Porque o empresário não dá conta, ele quer abraçar o mundo, ele quer pegar todos os jogadores que ele vê. Ele não dá conta de dar assistência para todos os jogadores, entendeu? Ele vai dar assistência para quem que está rendendo, dando retorno para ele só. E vai encostando os outros. Aí o jogador acaba tendo vamos dizer, os ganhos são menores, o rendimento do atleta é menor. E ele querendo ou não, ele é excluído, né? O futebol vai perdendo esse jogador porque o empresário dele não emprega ele. Ele não consegue se empregar porque precisa do empresário para estar fazendo essa apresentação. Então, é um ciclo, uma bola de neve. São eles que montam os DVDs? A história do DVD, ela existe mesmo? A história do DVD, ela é real? Tinha um colega que mostrou um DVD pra gente com outro jogador fazendo gol e ele comemorando. Como é que pode um negócio desse? Então, o DVD é uma farsa, uma ilusão. Eu nunca tive na minha carreira. Eu lembro que eu liguei para um certo clube uma vez para oferecer meu serviço. Isso. Não tenho empresário. Você nunca teve empresário? Já tive. Aí, de 2001 para cá, eu caminhei sozinho. Então, eu era meu empresário. Eu tinha que ligar, oferecer meu serviço. E o empresário me pediu um link. Para baixar o... eu falei, você quer um link meu? Ele Eu falei, rapaz, eu joguei contra você 2 vezes esse ano. Você vai fazer o que com o meu link? Aí ele, mas a gente tem que dar uma olhada. Eu falei, muito obrigado. Segue sua vida aí, eu vou procurar aí. Então é uma coisa que o empresário... É por isso que o empresário domina, entendeu? Ele leva o DVD, vai no ouvido do diretor, faz a cabeça do cara, o cara leva. Às vezes está levando uma porcaria, mas está levando, é de graça, entendeu? É um empresário que está bancando tudo. E pro futebol isso é horrível, né? Existe dirigente de futebol inocente, ingênuo? Não, ingênuo não. Existe o cara maldoso, interesseiro mesmo. O cara que vai acabar com o direito. O futebol hoje, assim, ele era para ser
ter mais dinheiro no futebol, de parcerias, né? Só que a maioria das empresas que querem colocar o dinheiro precisa de saber onde que o dinheiro vai. O diretor de futebol não aceita. Ele quer ele uma caixa preta, né? Ele quer ele pegar o dinheiro e distribuir o dinheiro da forma que lhe convém. Então, muitos empresários afastam do futebol por causa disso. Uma outra praga no mundo do futebol, chamada do assédio sexual aos garotos. Você jogou, você rodou. Você já viu isso? Você teve algum episódio em relação a isso a você ou com você? Eu sofri isso no início da minha carreira, tanto no Vitória quanto no Cruzeiro, né? Teve isso? Você foi vítima? Eu fui no Vitória pelo diretor. Diretor? Da época. Acho que não é legal falar o nome dele, não, né? Por exemplo. E no Cruzeiro pelo treinador. Entendeu? Preservar também, irmão. Na época me atrapalhou, me mandou embora, né? Confundiu as coisas e, enfim, a pedofilia, então, ela é real, é uma situação constrangedora. Eu passei por isso. Eu penso que eu sofri por não ter tido melhores oportunidades, né? Essas pessoas me tiraram isso, mas eu sempre já vi colegas meus aí sofrendo pra caramba com isso, né? Houve caso de colegas seus que foram também assediados e que passaram por esse constrangimento e resistiram? Ou outros que você viu que cederam? Eu já vi os dois lados. Já vi os que cederam e a carreira não andou. A proposta é: sai comigo que eu vou alavancar sua carreira, né? Diretamente? Diretamente. E já vi jogadores que foram seduzidos por isso e não tiveram... Porque o cara fica marcado. Tá jogando porque tá fazendo coisa errada, né? É o menino do... É o menino do treinador. É o menino do treinador. E as coisas não andaram. Já tive jogadores que pararam de jogar por causa disso. Parou de jogar por caso? O cara passa uma situação dessa. Constrangedora. Né? Constrangedora. O cara sofria, chorava. O cara marcando. Longe de casa. Longe de casa, longe dos pais. Não é todo mundo que tá preparado para... Né, não tem a cabeça boa para estar enfrentando isso. Já vi jogadores desistindo da carreira por causa disso. Eu sempre pensei, se eu tiver que fazer esse tipo de coisa para jogar, eu paro de jogar também. Tem mais 1 milhão de coisas que eu posso fazer na minha vida aí. Você acha que hoje esse tipo de situação continua acontecendo? Isso acontece muito na divisão de base, né? E assim, eu há muitos anos eu não tenho contato com diretores de divisão de base, não conheço essas pessoas ligadas, mas deve ocorrer porque no meio tem muito, né? Infelizmente. Empresários, né? Até empresários também. Tem até empresários também? Eu conheço histórias de jogadores que conheceram empresários, foram assediados, queriam levar isso para outro clube, acabou não levando, e o cara, né, ficando na merda. Ô, Ranieri, você é canhoto. O canhoto é diferenciado? O canhoto é melhor do que o destro para jogar futebol? Eu acredito que não. Acho que isso aí é uma outra lenda do futebol. Né? Lenda do futebol. A única coisa assim que me diferencia, que eu acho que me diferenciava, era a parte técnica que eu tinha. Mas não tem canhoto ruim de bola? Como é que é isso? Tem caneludo sim, rapaz. Você viu caneludo? Já vi caneludo. Já vi zagueiro canhoto dando canelada na bola. Isso é... Já vi alguns que alguns canhotos que acham que começam a acreditar nessa história. É isso aí. Eles acreditam nessa história e se acham melhor do que realmente são, né? É próprio do canhoto achar que joga mais, né? Eu nunca me achei melhor. Mas você já viu outros dando? Já vi muito. Hoje eu jogo a bola com meu filho, ele chuta com a direita. Eu falei, que beleza. Puxa. Esse nem cismado ele não vai ser. Não vai ter ilusão, não? Não vai ter nem ilusão. Então... Você quer que o Bernardo seja jogador de bola? Eu não gostaria, não. Não? Eu não gostaria, por quê? não. Por ter passado, como eu falei, eu passei pelo futebol, né, como eu falei, valeu a pena demais, mas eu tive muita estabilidade na minha vida, né? Eu nunca tive não consegui fazer projetos, não consegui ganhar o dinheiro que eu planejava. E se qualquer outra profissão, hoje eu estaria no auge da minha carreira. E hoje, com 35 anos, eu não... Você vai ter que recomeçar a vida. Vou ter que recomeçar uma carreira totalmente nova, com o corpo sentindo os efeitos, né, dos anos de treinamento. Os 2 joelhos estão condenados, tem que fazer cirurgias. Então, chega um momento que seu corpo não aguenta mais. Então, eu preferia que o Bernardo seguisse uma carreira mais sólida, que estudasse bastante, né, se preparasse para a vida de uma outra forma. Da sua safra de jogadores, houve muitos que ficaram ricos? Eu fiquei muito pelo interior, né? Mas quando você começa, os contemporâneos... eu fiquei muito pelo interior, mas
Eu olho nas fotos ali, eu vejo que tem gente hoje que está jogando em clubes bons, estão ganhando dinheiro, né? Um exemplo está o Matheus aí que fez o gol de empate ontem. No Cruzeiro Atlético. Cruzeiro Atlético. Ele jogou comigo, era um jogador do interior normal, como nós somos, né? Normal. Hoje, com certeza, já me liga com uma outra situação, né? Tá feliz, ajudou a família. E essas coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Então, o jogador, a maioria deles tem a gente tem aquela visão que o jogador primeiro compra um reluzente automóvel para poder, para Maria Gasolina vir aí. E a Maria Gasolina, como é que é? Eu fiz isso, eu passei por isso, né, no início da carreira. Quando eu fiz meu primeiro contrato bom, né, eu comecei a gastar dinheiro desembolado. Era só para mim o dinheiro, eu pegava aquele monte de dinheiro e falei, nossa, o que eu vou fazer com esse monte de dinheiro? Só fazia besteira. E eu fiquei 1 ano vivendo na farra. Quando acaba em qual clube? Né? No Lozano Paulista, em Jundiaí. Lozano Paulista, em Jundiaí. Eu estou dando um exemplo que eu vou citar o meu colega que renovou o contrato no mesmo dia que eu, ganhando o mesmo valor. Nós chegamos no final do ano, eu juntei uma migalha que tinha lá, dei entrada num carro e ele comprou um apartamento. Entendeu? Aí que tá as besteiras que é da idade, né? Eu passei por isso. Hoje é engraçado que eu, jogando com jogadores mais novos, como é que você vai dar um conselho para um menino? Você até fala, mas o menino ele quer comprar um carro, ele quer botar uma roda do maior que tiver na loja, ele quer fazer essas coisas. As mulheres gostam mais de jogador de futebol mesmo do que de outro? Eu acho que é muito as meninas, assim, elas têm aquela ilusão, né? Às vezes o cara tá na mídia, tá sendo falado, o cara tem um corpo malhado, sarado, né? O cara anda de carro, o cara tá cheiroso, o cara tem dinheiro no bolso para levar nos melhores restaurantes, melhores bares. Eu acho que passa por isso. E jogador, geralmente, ele é bobo. Ele é bobo, ele paga mesmo, não tá nem aí. Então, eu acho que é uma diferença, né, dos outros homens aí, de jogador para um homem normal. Eu acho que passa por isso aí. Então, mas que a incidência maior. A mulher gosta, tem que a mulher gosta, né? O imediatismo. Né? O cara anda, como falando, anda de carro, geralmente um carro bom. O cara tá cheiroso com o perfume importado, tá com a carteira recheada, vai tomar Chandon, vai tomar cerveja, entendeu? Vai tomar uísque. A mulher gosta. Tem uns que gostam. E aí, né, quer só curtir a vida também. E elas encostam nesse cara que tá naquele ali também para curtir. Tá. E qual é o futuro do Ranieri? O que o Ranieri vai fazer agora depois do mundo do futebol, além do Limas Bar? Eu tô tocando um empreendimento lá, né? Tocando bar. Vai continuar jogando futebol amador? Como é que é? Fazer essa cirurgia, né? Recuperar os joelhos e ver se eu continuo jogando futebol amador. Né? A nossa cidade, Patinga, como Timóteo, tem grandes campeonatos aí. Né? E tá jogando porque ficar longe do futebol também eu não vou conseguir, né? E mesmo porque eu tenho planos aí até no futuro de estar me preparando para virar um treinador aí de uma categoria de base, estar passando para a molecada aí. Se for um time de competição, acho que ensinar a parte técnica acho que não encaixa no meu perfil, mas uma coisa mais de alto nível assim para disputar campeonatos assim. Aí eu vou estar estudando isso aí, mas é para daqui 2, 3 anos. Agora mesmo é pensar em me estabilizar. Tenho o bar para me cuidar, tenho a minha família, né? E seguir a vida. Seguir a vida. Isso que a gente deseja que você siga com todo o sucesso que você teve, a partir dos ensinamentos que você acabou aprendendo nas dificuldades que o mundo do futebol e dos desafios que o mundo do futebol trouxe. É que a gente torce, viu, Ranieri, para que aconteça e a gente estará aqui noticiando, informando, mais do que isso, participando em cada momento desse, porque você agora não vai para longe, estará bem próximo de nós. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite aqui do História da Bola. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu até queria, né, voltar a uma pergunta que você me fez sobre o meu filho Bernardo, se eu gostaria que ele fosse jogador. Eu falei que não gostaria. Mas a opção é dele, né? Se ele quiser, aí eu vou estar dando todo o apoio. Mesmo porque eu não influencio nem no time que ele vai torcer. Ele agora quer torcer pro Galo. Né? Tá na onda do Galo, então não influencia em nada, eu vou estar dando apoio moral para ele fazer o que ele quiser na vida dele. Muito obrigado. A gente segue com Histórias da Bola
no próximo programa, numa próxima oportunidade, trazendo um personagem do quilate, do talento e da sabedoria e da rodagem de Ranieri Gonçalves, que hoje nos primou com um belo programa. A gente agradece a você, telespectador, pela companhia e voltamos numa próxima oportunidade. Aquele abraço e até lá.